Olá, irmãos de graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre pecado. Queria falar um pouquinho sobre pecado, porque eu sei que muitas pessoas passam, pelo que eu já passei, e se fala muito de pecado, que não pode pecar, e é óbvio que não pode pecar, mas se acusa muito, bate-se muito nas pessoas, mas ninguém fala sobre o porquê que é tão difícil de largar e como nós podemos fazer isso. E a realidade é que a resposta é muito mais simples do que a gente imagina. Quando Jesus diz que sem Ele nada podeis fazer, Ele está querendo dizer que sem a graça dele a gente não consegue nada. Sem mim nada podeis fazer. Quando eu, há uns dois anos atrás, eu tinha um hábito que, por mais que fosse uma coisa que aos olhos das pessoas não fosse nada demais, para mim me incomodava, porque eu sabia que era uma coisa que Deus não gostava, que não agradava a Deus. E quando você está em Cristo, nova criatura você é. E quando você tem uma relação de intimidade com Deus, você vê Deus como teu pai de verdade. Tem gente que só vê Deus, como Senhor, e Ele é, mas não enxerga Ele como um pai. É como aquelas pessoas que tiveram um pai muito amoroso, tem uma mãe maravilhosa, é aquela pessoa que você não quer magoar de forma alguma. É esse relacionamento que você passa a ter com Deus quando você enxerga Ele como um pai amoroso, e que você não quer machucar o coração dele. Não porque você teme, temos que ter temor e tremor também por Deus, mas muito mais do que isso, você se sente tão pequeno, tão ruim, tão sujo por não conseguir largar aquilo, porque você sabe que Ele te amou muito, deu o seu único filho para que você tivesse vida, e você não consegue abrir mão de um pecado. E aí você vai, às vezes se afasta de Deus porque você tem vergonha, porque eu fiz isso algumas vezes. Você fica sem naquele mesmo dia, às vezes você está precisando muito orar, mas todos os dias a gente precisa orar, mas eu digo assim, às vezes naquele dia você está com o coração assim, e você quer orar, mas você não consegue. Por quê? Porque você pecou e você se sente suja. Que o inimigo, ele ataca a sua mente dizendo que você não pode se chegar a Deus porque você pecou e você não é digna. E nenhum de nós, de fato, é digno. E é para isso que existiu o sacrifício de Jesus. Para que através dele, por meio do sacrifício dele, do sangue dele, nós pudéssemos nos achegar ao Pai. Só que quando você peca, você se sente sujo, você começa a ser setado na sua mente, o inimigo começa a dizer, você vai orar, você tem coragem de ajoelhar para falar com Deus, você acabou de fazer isso, isso e isso, você tem. Só que quando você se achega a Deus para falar com Deus, você vai confessar, com certeza você fala, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz, por aquele ato que eu cometi. E é aí que você fica limpo, só que é isso que o diabo não quer que você faça. E é por isso que ele seta a tua mente dizendo que não é para você chegar, se é chegar a Deus. Mas, o que eu queria dizer aqui é que muitas pessoas passam por isso que eu passei, né? E às vezes se afastam, não só se afastam, mas ficam tentando aumentar as disciplinas espirituais, não que isso seja ruim, mas ficam tentando, vou fazer mais jejum, vou orar mais, vou buscar mais, vou louvar mais, vou não sei o quê. Não que isso não seja bom para o seu espírito, para a sua vida espiritual, isso é ótimo, mas não é por obras, é pela graça. E é por isso que você, por mais que você leia muito, louve muito, faça muito, às vezes você não consegue se livrar da mentira, da pornografia, da inveja. É por isso. O primeiro passo é a gente confessar. Em 1 João 1,9 vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro passo já é a gente confessar, né? Dar nome aos bois. Dar nome aos bois. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, olha, eu tô aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, eu sou mentirosa. Eu cobiço as coisas do próximo. Eu faço isso, dê nome aos bois, né? Já começa por aí, pra gente começar a confessar aquilo que a gente faz. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que de uma vez só adulterou e cometeu homicídio. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fez isso. Aí, no Salmo 51, ele vai dizer, eu até anotei aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Porque quando a gente peca, a primeira coisa que a gente perde é a alegria da salvação. A gente perde a alegria da salvação porque foi o que eu falei, a gente fica triste, a gente se sente entristecido porque a gente fez um ato que a gente sabe que não é o correto e que não agrada a Deus. Só que aí ele vai dizer, dá-me de novo a alegria da salvação, né? E me sustenta com um espírito voluntário. Um espírito voluntário. Não é por nosso meio, é por Deus. Deus, ele se alegra em nos perdoar. E nós devemos ficar felizes em receber esse perdão. E o que acontece é que a gente fica tentando fazer esse monte de coisa para poder a gente se afastar do pecado, só que isso não é obra nossa, é obra de Deus. E a palavra vai dizer que é obra de Deus para que ninguém se glorie. Em Efésios 2:8 vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, às vezes você está tentando fazer um monte de coisa para tentar largar aquele pecado e a única coisa que você precisa de verdade fazer é entender, é ter o entendimento que isso é dom de Deus. Porque Deus nos deu a lei para que nós tivéssemos a consciência do pecado, para que nós tivéssemos primeiramente a consciência do que era pecado. Para que nós entendêssemos que nós precisávamos dele para nos purificar e nos convertêssemos de todo o coração a ele. Porque a lei, ela agrava a nossa natureza pecaminosa. Porque como Paulo disse aqui em Romanos 7:7, que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Se não tiver lei, não tem pecado. Se não tiver lei, não estou falando mais da lei de Deus, mas estou falando da lei dos homens. Se amanhã ou depois não tiver mais lei no mundo, matar não vai ser errado. Roubar não vai ser errado. Furtar não vai ser errado, nada vai ser errado. Sem lei, não tem infração. Sem a lei de Deus, não tem pecado. Então, Deus nos deu a lei para que a gente tivesse consciência do que era pecado. Só que a nossa natureza pecaminosa só faz agravar com a lei. Porque a partir do momento que a lei fala não faça isso, aí que a carne quer fazer. Porque Paulo vai dizer que também, no Romanos 7:18 vai dizer assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. A nossa carne, ela não faz nada para Deus de forma voluntária. Porque as coisas de Deus não trazem conforto pra gente. Evangelho não é conforto, é confronto. É você confrontar a tua natureza. Não é confortável.
Por que quando você lê a Bíblia te dá sono? Por que quando você faz jejum intermitente para emagrecer? Mas para fazer um jejum espiritual, uma luta. Orar de madrugada, você acorda de madrugada, você às vezes vai dormir 4 horas da manhã mexendo no celular, mas se você tiver que ficar acordado de madrugada lendo uma Bíblia, se você tiver que ficar acordado de madrugada para fazer uma oração na madrugada, é dificílimo. A nossa carne, ela não opera bem nenhum pro nosso espírito. Então, a única maneira da gente se purificar é buscando a graça de Deus. É aceitar o fato de que nós realmente não conseguimos parar e descansar no conhecimento de que Deus nos salvou. Essa é a única forma, é pela graça. A alegria que Davi fala vem do fato de aceitar que a graça de Deus nos cobre, nos transforma e nos molda à imagem de Cristo. Porque a obra é dele, não é nossa. Uma vez que a gente entende isso, o pecado ele perde poder. E aquele impulso que a gente tem de pecar some. Em Hebreus 10:14, está escrito assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, a gente tem que entender que é a graça de Deus. A graça de Deus que nos cobre. Que cobre a nossa multidão de pecados. Eu não estou falando que você tem que continuar sendo como você é. Mas só que as suas obras não vão surtir efeito nenhum. Porque não é por obras, é pela graça. E você tem que confessar e buscar em Deus essa força. Porque Ele vai te dar graça para que você mude. Para que você seja moldado de acordo com o caráter dele. Porque Deus não mente. Deus não inveja, Deus não furta, Deus não rouba, Deus não adultera, Deus é fiel. Então, é Ele que vai nos dar essa força, essa graça, para que a gente consiga sermos moldados. Ele vai nos forjar. Só que também é importante eu falar aqui que é um processo. Não é você orar hoje e falar: Senhor, me muda, Senhor, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro, me muda, e Deus simplesmente vai fazer assim, e você vai deixar de ser aquilo ou vai passar a ser aquilo outro. Não é assim. É uma forja, é um processo, né? E muitas das vezes essa é uma oração perigosa de se fazer, porque às vezes você quer ter mais paciência e você pede a Deus e você fala: Senhor, eu quero ter mansidão, eu quero ser uma pessoa mais calma, mais centrada, que não explode com facilidade. E Deus vai colocar situações para que você se controle. Então, às vezes a gente fala, né, sobre forja, sobre essas coisas, sobre processo, e as pessoas não querem viver o processo, mas é necessário viver o processo. Ninguém vive promessa sem viver processo. E Deus, ele não vai te entregar algo na sua mão com você. Deus, ele não vai. Você não necessariamente precisa estar totalmente ali preparadinho para viver as promessas de Deus na sua vida, né? Porque nós não somos perfeitos, nunca iremos alcançar a perfeição. O único perfeito que pisou nessa terra foi Cristo. Só que existe ali, né, gente, um padrão de Deus, vamos dizer assim, né? Eu não tô falando de roupa, não tô falando de característica física. Eu tô falando de características espirituais pra gente receber aquilo, né, que Deus tem pra nos dar. E algumas coisas Deus vai te forjar antes de te entregar algo, né? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a gente não pode continuar como nós nos achegamos a Jesus. Vinde a mim como estás. Venha como estás, mas não podemos permanecer como estamos. Precisamos tomar a nossa cruz, carregar a nossa cruz. E carregar a nossa cruz não é só as decepções que eu falei no outro vídeo, decepções, tempestades, não são só momentos ruins. Tomar a nossa cruz também é renúncia. É renunciar aos nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades,
as nossas manias, as coisas que a gente faz no dia a dia, os pecadinhos de estimação que a gente tem, né? Então a gente tem que renunciar a tudo isso para viver o cumprimento da promessa. E Deus, ele vai fazer isso com a gente. E é um processo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido que não é por obras, né? É somente pela graça. E que a gente tem que buscar essa graça de Deus para que a gente seja de fato purificado desses pecados, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui em gostei, compartilha com um amigo que também está precisando ouvir essa palavra, porque dessa forma vocês ajudam a espalhar a mensagem de Deus, a espalhar o evangelho para outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo. Graça e paz.